E olá você, seja novamente muito bem-vindo a esse estudo pessoal que eu faço de um curso em milagres. São leituras do livro e as minhas reflexões, que nesses 10 segundos são as reflexões que eu me faço, que se um dia encontrar você com as mesmas reflexões, que contribuição essas reflexões podem ser para você também, essa leitura do texto Um Curso em Milagre pode ser para você também. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Mundo Milagre. E hoje a gente vai continuar a leitura do capítulo 2 de Um Curso em Milagres, item 6, Medo e Conflito. Vamos ao texto? Ficar com medo parece ser involuntário, algo além do teu próprio controle. Entretanto, eu já disse que só os atos construtivos devem ser involuntários. Meu controle pode se encarregar de todas as coisas que não têm importância, enquanto minha orientação pode dirigir tudo o que tem, se tu escolheres assim. O medo não pode ser controlado por mim, mas pode ser autocontrolado. O medo me impede de te dar o meu controle. A presença do medo mostra que fizeste com que pensamentos corporais subissem ao nível da mente. Isto os remove do meu controle e faz com que te sintas pessoalmente responsável por eles. Essa é uma confusão óbvia de níveis. Eu não fomento a confusão de níveis, mas tu tens de escolher corrigi-la. Não desculparias um comportamento insano da tua parte, dizendo que não pudeste evitá-lo. Por que serias condescendente com pensamentos insanos? Há uma confusão aqui que farias bem olhar com clareza. Tu podes acreditar que é responsável pelo que fazes, mas não pelo que pensas. A verdade é que és responsável pelo que pensas, porque é só nesse nível que podes exercitar a escolha. O que fazes vem do que pensas. Tu não podes separar-te da verdade dando autonomia ao comportamento. Isso é automaticamente controlado por mim. Então, logo coloques o que pensas sob a minha orientação. Sempre que sentes medo, é um sinal seguro de que permitiste que a tua mente criasse de forma equivocada e não me permitiste guiá-la. Não faz sentido acreditar que controlar o resultado de um pensamento equivocado pode resultar na cura. Quando estás amedrontado, escolheste errado. Essa é a razão de sentir-te responsável por isso. Tens que mudar a tua mente, não o teu comportamento, e isso é uma questão de disponibilidade. Tu não precisas de orientação, exceto ao nível da mente. O único lugar da correção é o nível onde a mudança é possível. Quando pedes, a mudança nada significa ao nível dos sintomas, onde não pode funcionar. Então, tu não precisa de orientação, exceto ao nível da mente. O único lugar da correção é o nível onde a mudança é possível. A mudança nada significa ao nível dos sintomas, onde não pode funcionar. A correção do medo é a tua responsabilidade. Quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Deverias pedir, em vez disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo. Essas condições sempre envolvem uma disponibilidade para estar separado. Nesse nível, podes evitar isso. Tu és por demais tolerante em relação às divagações da mente e condescendes com passividade às criações equivocadas da tua mente. O resultado particular não importa, mas o erro fundamental sim. A correção é sempre mesma. A correção é sempre a mesma. E aí vem uma coisa para a gente tentar aqui, ó. Antes de escolheres fazer qualquer coisa, pergunta a mim se a tua escolha está de acordo com a minha. Uau! Quem está disposto a soltar tudo, tudo e qualquer resultado,
Eu sempre me faço essa pergunta, né? Quanto eu estou disposta a soltar qualquer resultado? E se a gente estivesse disposto a soltar qualquer resultado que a gente já decidiu, já concluiu, o que será que a gente receberia de consciência, de presentes, de facilidade, de pessoas novas, de situações novas, se a gente tivesse disposto a soltar, né? E ficar no seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Como seria isso? Como é essa questão de onde eu tenho escolha e como é a minha vontade contra a tua vontade? E esse contra, existe um fluxo e como eu posso entrar nesse fluxo divino de milagres sem soltar o resultado? Então, voltando para o texto, né? Ele diz: o resultado particular não importa, mas o erro fundamental sim. A correção é sempre a mesma. Antes de escolher fazer qualquer coisa, pergunta a mim se a tua escolha está de acordo com a minha. Se está seguro disso, não haverá medo. Então, o que se requer, né, para que a gente solte os resultados? Uh, Relaxando nessa ideia. É tão relaxante pensar que o universo, Deus, a unidade está olhando a gente, está cuidando da gente. Que a nossa única função, se existe uma, é controlar a nossa mente, no sentido de não deixar ela mentir para a gente, no sentido de permitir que as coisas que a gente está buscando venham a nós, mas sempre ainda melhor que a vontade, a tua vontade. Então, o que é isso para você? Eu sinto pessoalmente uma sensação de paz e de relaxamento, soltando o resultado, né? Dizendo, olha, eu gostaria muito de ter isso, mas eu sei que de repente o universo tem algo muito maior para me dar. Então, como seria o relaxar e receber disso? Se eu sei que o universo me apoia, se tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, eu sei disso. Onde está a confiança nisso? E se a gente pudesse dizer, cancelado esse pensamento toda vez que eu desconfio da confiança? São questões para a gente se colocar. Continuando no texto. O medo é sempre um sinal de tensão, surgindo todas as vezes em que o que queres conflita com o que fazes. Olha lá o que eu estava falando. Essa situação surge de duas maneiras. Primeiro, podes escolher fazer coisas conflitantes, seja simultaneamente ou sucessivamente. Isso produz um comportamento conflitante que te é intolerável, porque a parte da mente que quer fazer uma outra coisa é ultrajada. Segundo, podes comportar-te como pensas que deverias, mas sem quereres inteiramente fazê-lo. Isso produz um comportamento consistente, mas acarreta grande tensão. Nos dois casos, a mente e o comportamento estão em desacordo, resultando em uma situação na qual tu estás fazendo o que não queres totalmente fazer. Isso faz surgir um senso de correção que usualmente produz fúria, e a projeção está propensa a vir em seguida. Sempre que há medo, é porque ainda não escolheste em tua mente. Portanto, volta nessa frase. Sempre que há medo, é porque ainda não escolheste em tua mente. Gente, eu vou até marcar aqui no meu Kindle. Sempre que há medo, é porque ainda não escolheste em tua mente. Portanto, a tua mente está dividida e o teu comportamento inevitavelmente vem a ser errático. Portanto, a tua mente está dividida e o teu comportamento inevitavelmente vem a ser errático. Eu vou repetir essa frase, gente. Sempre que há medo é porque ainda não escolheste em tua mente. Portanto, a tua mente está dividida e o teu comportamento inevitavelmente vem a ser errático.
Bate um sino pequenino aí dentro de vocês quando vocês ouvem essa frase? Aqui bate. A correção ao nível do comportamento pode deslocar o erro do primeiro para o segundo tipo, mas não obliterará o medo. Então você pode tentar fazer isso por ações, né? Por hábitos, mudando o comportamento, mas se você não mudar a mente, me vem quando a gente tenta, às vezes, por exemplo, perder peso ou mudar a nossa forma corporal, né? Por exemplo, ir na academia e a gente quer, sei lá, um resultado específico com o corpo indo na academia e a gente fica fazendo aquelas repetições, aquelas séries, mas no nível da mente a gente não incorporou aquilo, a gente não sabe que é possível fazer aquilo, a gente não confia que é possível fazer aquilo e muitas vezes a gente tem um resultado em mente que não é nada daquilo que o nosso corpo e a sua própria constituição pode entregar naquele momento. Então, quando ele diz a correção ao nível do comportamento, pode deslocar o erro do primeiro para o segundo tipo, mas não obliterará o medo. Aí você fala, por que eu tenho que fazer isso? Não adianta mesmo, né? Então começa a vir aquela confusão mental, aquelas dúvidas. Então, sempre que há medo, é porque ainda não escolheste em tua mente. Foi a frase que eu marquei aqui desse item. Continuando no texto. É possível alcançar um estado no qual trazes a tua mente para a minha orientação sem esforço consciente, mas isso implica em uma disponibilidade que ainda não desenvolveste. O Espírito Santo não pode pedir mais do que aquilo que estás disposto a fazer. A força para fazer vem da tua decisão não dividida. Não há tensão em fazer a vontade de Deus, tão logo reconheças que ela é também a tua. A lição aqui é bastante simples, mas particularmente propensa a não ser vista. Portanto, vou repeti-la, urgindo para que a ouças. Apenas a tua mente pode produzir medo. Ela faz isso sempre que está conflitada em relação ao que quer e produz tensão inevitável, porque o querer e o fazer estão em discordância. Isso pode ser corrigido só através da aceitação de uma meta unificada. Eu vou marcar essa frase também. Então eu marquei ali em cima. Peraí, que agora desfez aqui a minha marcação. Isso só pode ser corrigido através da aceitação de uma meta unificada. E aí, então marquei. Sempre que há medo é porque ainda não escolheste sua mente e essa questão do medo só pode ser corrigido através da aceitação de uma meta unificada. Ok, continuando no texto. O primeiro passo corretivo para desfazer o erro é saber, antes de tudo, que o conflito é uma expressão de medo. Diz a ti mesmo que, de alguma forma, tens que ter escolhido não amar, ou o medo não poderia ter surgido. Então, todo o processo corretivo passa a ser nada mais do que uma série de passos pragmáticos no processo mais amplo de aceitar a expiação em letra maiúscula como remédio. Esses passos podem ser resumidos desta forma. Número 1. Primeiro, é preciso que saibas que isso é medo. O medo surge da falta de amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. O amor perfeito é a expiação. Tenho enfatizado que o milagre, ou a expressão da expiação, é sempre um sinal de respeito de alguém de valor para com alguém de valor. O reconhecimento desse valor é restabelecido pela expiação. É óbvio, então, que quando tens medo, te colocaste em uma posição em que necessitas da expiação. Fizeste alguma coisa sem amor, tendo escolhido sem amor. Essa é precisamente a situação para a qual a expiação foi oferecida. Como havia necessidade do remédio, ele foi estabelecido. Enquanto reconheces
apenas a necessidade do remédio, continuarás amedrontado. Contudo, assim que aceitas o remédio, aboliste o medo. É desse modo que ocorre a verdadeira cura. Todos experimentam medo. No entanto, seria preciso um pequeno pensamento certo para reconhecerem por que o medo ocorre. Poucos apreciam o poder real da mente e ninguém permanece plenamente ciente dele o tempo todo. Porém, se espera poupar-te do medo, existem certas coisas que tens que reconhecer e reconhecer plenamente. A mente é muito poderosa e nunca perde a sua força criativa. Ela nunca dorme. A cada instante está criando. É duro reconhecer que o pensamento e a crença se combinam em uma onda de poder que pode literalmente mover montanhas. À primeira vista, opa, pera. Vamos voltar nessa frase também. É duro reconhecer que o pensamento e a crença se combinam em uma onda de poder que pode literalmente mover montanhas. O que isso traz para vocês? É duro reconhecer que o pensamento e a crença se combinam em uma onda de poder que pode literalmente mover montanhas. À primeira vista, parece que acreditar em tal coisa, em tal poder acerca de ti mesmo, é arrogância, mas não é essa a razão pela qual não acreditas nisso. Preferes acreditar que os teus pensamentos não podem exercer influência real, porque de fato tens medo deles. Isso pode diminuir a tua consciência em relação à culpa, mas ao custo de perceberes a mente como impotente. Se acreditas que o que pensas não tem efeito, podes deixar de ter medo do que pensas, mas dificilmente estás propenso a respeitar teu pensamento. E eu vou finalizar com essa frase, a frase seguinte, e eu vou deixar para vocês também refletirem sobre isso, que é assim que encerra esse item do capítulo 2. Não existem pensamentos vãos. Todo pensamento produz forma em algum nível. Uau! Esse item, né? Gente, eu li, sei lá, 14 minutos. Não, 17 já. 18, quase 18 minutos já de leitura. E eu tô aqui impressionada com os presentes que esse capítulo deu pra gente. Sempre que há medo, é porque ainda não escolheste em tua mente. É duro reconhecer que o pensamento e a crença se combinam em uma onda de poder que pode literalmente mover montanhas. E não existem pensamentos vãos. Todo pensamento produz forma em algum nível. Então, como seria se hoje a gente tirasse o dia para dar uma olhada nos nossos pensamentos, ficar um pouco mais presente com os nossos pensamentos? Eles são de confiança ou eles são pensamentos de medo? O nome desse item era medo e conflito, né? Então, nossos pensamentos são de conflito, eles lutam um contra o outro. Por exemplo, eu quero dinheiro, mas se eu tiver dinheiro também, vou ter que dar para toda a minha família. É um conflito que muitas pessoas têm. Ah, eu gostaria de ter um relacionamento, mas se eu tiver um relacionamento, eu tenho que me dedicar a essa pessoa exclusivamente? É um conflito que algumas pessoas têm. E se eu pensar, se eu tiver dinheiro, e se eu perder esse dinheiro? É um medo. E se eu tiver um relacionamento, e se eu perder esse relacionamento? Pode vir um medo. Então, o que a gente está pensando? Eu estou aqui dando exemplos, né? Que podem ser corriqueiros e bem, sei lá, até tradicionais, né? Como exemplos, mas o que isso traz pra gente? O que isso quer dizer pra gente? O que a gente acha dessas coisas? Como é que a nossa mente está falando com a gente? Ela traz medo e conflito ou ela traz confiança? Ela se alinha com a vontade de Deus, do universo, da unidade do Espírito Santo? Então, o que mais é possível? E o que tem aqui pra gente que a gente pode exercitar hoje que colocaria essa mudança de comportamento
Não fora, mas na mente, exercitando sobre ela, tipo, volta para a unidade. Mente, volta para a fonte. Mente, volta para o Espírito Santo. Mente, volta para o vórtex. O que mais é possível depois disso? Se a gente começar a colocar mais energia, dando direcionamento do que a gente verdadeiramente requer e deseja para nossa mente. Espero que tenha sido uma contribuição para vocês e até a nossa próxima leitura. Um grande abraço e até a próxima.